Editora Cortez e atualmente é professora adjunta de Língua Latina na Universidade Federal de Campina Grande. Gostaria de avisá-los que essa palestra está sendo gravada, então, quem se sentir incomodado, por favor, entre em contato conosco. E agora a professora Viviane começa a palestra intitulada Aprendendo a Viver, os ensinamentos de Sêneca na busca por uma vida feliz. Obrigada, Ana Karenina, pela apresentação. Eu vou fazer a minha palestra agora, quer dizer, não vai ser uma palestra, vai ser mais uma conversa, e aí no final eu agradeço, né? Vamos fazer assim, vou primeiro falar um pouquinho e depois eu faço os meus agradecimentos. O título, né, que eu escolhi para a minha fala hoje é Aprendendo a Viver, Ensinamentos de Sêneca na Busca por uma Vida Feliz. Aí só justificando, né, o título, esse Aprendendo a Viver, ele é o título de uma tradução, ou de traduções, uma seleção de traduções das cartas de Sêneca, tá? E aí eu fiz essa relação desse título, né, de uma edição brasileira, né, da tradução de algumas cartas, com o que Sêneca traz para a gente, no sentido de fazer com que, de fato, a gente tenha uma vida feliz, né, com que, de fato, a gente possa atingir a tranquilidade da alma. Sobretudo nesse momento agora bastante complicado, né, bastante triste. Enfim, eu pensei em trazer algo mais leve de Sêneca para vocês hoje, tá? E aí, situando um pouquinho, né, rapidamente, Sêneca, né, o momento em que Sêneca viveu, Sêneca, ele nasce por volta do século IV a.C., não se tem uma data precisa, né, de quando ele nasceu, e ele morre em Roma no ano de 65 depois de Cristo. Ele vive, portanto, na época da dinastia Júlio-Claudiana, uma época bastante tenebrosa, digamos assim, do Império Romano, né, depois da morte de Augusto, no século XIV, depois de Cristo, então assume Tibério, né, depois de Tibério, Calígula, que já devem ter ouvido falar, Cláudio e depois Nero, né? Bom, foi, como eu disse, né, uma fase bastante horrenda do Império Romano. E Sêneca, ele participava da vida política do Império, né? Tanto é que ele foi preceptor de Nero, por quem foi acusado de participar de uma conspiração que tramava a morte dele, né? A conspiração de Pisão que tramava a morte de Nero. E aí, qual foi a punição para Sêneca? A morte. Então, ele se suicida, né, cortando os pulsos, no ano de 65, como eu falei para vocês. A obra de Sêneca é muito vasta, né? Ele escreveu tratados, ele escreveu diálogos, ele escreveu tragédias, né? 9 tragédias de Sêneca chegaram para nós, enfim, cartas, né? E toda a obra de Sêneca é fundamentada, digamos assim, né, no estoicismo, né? Ele era adepto do estoicismo, como ele se considerava, né, estoico, e isso ele diz claramente em algumas cartas. Mas aí a pergunta é, como é que Sêneca via a relação entre a filosofia e uma vida feliz, né? Para Sêneca, a filosofia ela tem por objetivo dar ao homem um direcionamento na vida, né? Orientando as suas ações, ensinando a ele o que ele tem que fazer ou o que ele não deve fazer, né? Ou seja, a filosofia para ele tem que ser, sobretudo, prática, né? Vivenciada no dia a dia, não apenas teórica, e sempre na busca por essa tranquilidade da alma. Então, a filosofia, ela serve como guia para libertar o indivíduo dos vícios e das paixões. Vou falar mais à frente especificamente sobre isso, tá? De modo que se possa percorrer o caminho em direção à virtude
em direção à verdade para se viver seguro e salvar-se e também ser livre. Tá? Então, Sêneca ele vai dividir os indivíduos em duas categorias. Tá? O sapiens, né, que é aquele ideal de conhecimento, ideal de virtude, ou seja, aquele que age de acordo com a razão, de acordo com o logos, né? E logos é uma palavra grega bastante difícil de ser traduzida para o português, porque ela pode significar muitas coisas, e até o próprio Sêneca fala da dificuldade que ele tinha de fazer algumas traduções do grego para o latim, tá? Bom, mas então o sapiens é aquele que vive de acordo com a razão, vive de acordo com o logos, né? Conforme a natureza. E, portanto, ele tem uma vida feliz porque ele consegue atingir a virtude. E, por outro lado, uma outra categoria, né, de indivíduos seriam os insensatos, que ele chama de stulti, né? Então, quem são esses insensatos? São aqueles que não seguem a razão e, por isso, são infelizes, né, vivem no erro, né, se deixam dominar pelas paixões e pelos vícios também, tá? Então, assim, algumas considerações sobre o sábio e sobre os estultos, né? Para os estoicos, o sábio é aquele que, após muita reflexão, aí Sêneca vai falar de uma reflexão mais madura, ele segue a retidão da vida. O sábio, ele não obedece às leis porque ele teme, mas porque ele julga essas leis salutares para a sua vida. Tá? E em contraposição, né, aos sábios, estão os estultos, que são aqueles que prendem o coração a bens exteriores. Tá? Eles acumulam riquezas, eles matam, eles difamam, cometem injustiças, tá? E, portanto, eles não gozam de paz interior e a sua vida se constitui num rosário de infelicidades. E aí, numa palavra, né, os estultos, eles não possuem uma consciência reta. E somente o sábio possui essa consciência reta que, em meio a tentações, enfim, né, a esses prazeres do exterior, ele jamais se deixa perturbar. E aí, entre o sábio e esses estultos, há aqueles também que se encontram no meio termo e que estão na busca pelo conhecimento. Tá? Então, eles seguem esse caminho do bem em busca de atingir a virtude e, consequentemente, uma vida feliz. Bom, o que a gente pode compreender acerca da filosofia estoica? É que, a partir do pensamento senequiano, né, é que ela estava, de fato, mais voltada para a ética, na busca por uma convivência tranquila e pela retidão dos atos. Tá? Ela direciona-se, então, os costumes, os deveres e para o modo de agir dos homens na sua relação em sociedade. E aí tem uma obra de Sêneca de que eu gosto muito, que são as cartas a Lucílio. Tá? No final, eu vou mostrar para vocês a capa, tá? Da tradução em língua portuguesa. As cartas a Lucílio, por exemplo, é um tratado sobre a virtude e ética, educação e outros conhecimentos que são necessários ao homem que vive em sociedade, tá? Sobre os quais ele deve conhecer e, principalmente, praticar no seu cotidiano. E essa obra é um conjunto de 124 cartas, né, escritas por volta do ano de 63, um pouquinho antes da morte dele, ou seja, na sua fase mais madura. E quando eu fiz a leitura dessa obra, eu me dei o trabalho de fazer como é que se diz? Fazer esqueci a palavra agora. Um catálogo. Eu fiz um catálogo das cartas, com todos os temas, né, presentes em todas as cartas. E é muita coisa, tá? É muita coisa. Um dia, enfim, eu vou organizar isso e publicar, né? Enfim. Porque é um texto de que eu gosto muito e acho que a gente pode aprender muita coisa com essa obra de Sêneca, tá? E aí, como não só eu acredito que seja uma obra muito importante, assim como o Segurado Campos, que é o tradutor
dessa obra para a língua portuguesa, elenca diversos fatores que nos indicam que essa obra é uma das mais importantes de sempre. Eu vou citar só alguns que ele traz. Ele diz que essa obra apresenta umas reflexões sobre diversos temas, analisa situações e comportamentos humanos, e ela contém exemplos da vida, da cultura romanas, e, assim, um que eu acho bastante importante, ela permite que o leitor faça um questionamento sobre os valores da sociedade. Em muitas das cartas, é possível, então, perceber a preocupação que Sêneca tem com a retidão do indivíduo e como ele deve se comportar para ser virtuoso e incorruptível, né? Uma vez que, para o filósofo estoico, a virtude ela é imprescindível para se ter uma vida feliz e, principalmente, tranquila e livre das perturbações. Bom, essas reflexões contidas nas cartas a Lucílio, elas quase sempre partem de algum acontecimento, de alguma situação concreta da época, né, de Sêneca, ou a partir de situações vivenciadas por personagens históricas, ou até mesmo do convívio dele, né, que servem de modelo prático para poder auxiliar o indivíduo nas suas escolhas. Talvez por isso Sêneca se autodenomine em uma carta específica, que não me lembro agora qual carta foi, ele se diz que ele é um educador espiritual, né? Não só dos seus contemporâneos, mas também dos futuros leitores. E aí eu digo isso porque, na carta 8, especificamente, ele diz que ele está trabalhando para a posteridade, né? O que ele está escrevendo, ele escreve de modo que possa servir e possa ser útil, né? Ou seja, ele passava para o papel alguns conselhos salutares, né? Não só porque ele já tinha experimentado na vida dele, né, em algum momento, mas que auxiliaram ele em busca dessa vida virtuosa, tá? E ele afirma também que ele só escrevia o que considerava ser de utilidade. E como é que ele fazia isso? Ele fazia isso por meio da preceptística, né? O que é a preceptística? Ensinar por meio de conselhos, né, dados por máximas ou sentenças. Vou mostrar algumas para vocês no decorrer da minha fala, tá? Então, como é que se aprende por meio de conselhos ou de sentenças, né? De acordo com Sêneca, os próprios preceitos ministrados, eles podem ter por si só muita força. Se eles vierem, por exemplo, sob forma métrica, ou mesmo em prosa, enfim, né? E aí, para validar essa afirmação, né, se tratando da métrica, ele cita máximas extraídas de vários textos literários e uma sentença, que eu não vou me lembrar qual é agora, retirada do livro 10 da Eneida, de Virgílio, né? E aí, com isso, a gente pode perceber que o valor que Sêneca dá à literatura, tá? E aos conselhos que podem ser aprendidos a partir da leitura literária, uma vez que ela pode ensinar, ela pode educar, ela pode formar o leitor através de exemplos contidos nos comportamentos modelares desses personagens. Eita, peraí, deixa eu desligar isso aqui. Estou ligado, desculpa. Já desliguei. Bom, então, assim, através da literatura, o leitor ele pode aprender, né, a partir dos comportamentos exemplares, né, dos personagens da história ou da mitologia também, né? Ou seja, a aprendizagem ocorre a partir do momento em que o leitor convive com o texto, recebendo dele conhecimentos. E Sêneca, na carta 108, ele se utiliza de uma metáfora fantástica, que eu vou ler aqui para vocês. Ele gosta muito de metáforas, de se expressar por metáforas. Ele diz o seguinte: quem se põe ao sol, ainda que não seja essa a intenção, acaba por ficar bronzeado. A quem entra numa perfumaria e lá se demora algum tempo,
comunica-se-lhe um pouco do cheiro característico do local. Então, o que a gente pode compreender, né, a partir dessa metáfora do sol, estar no sol e se bronzear, mesmo sem querer, ou entrar numa perfumaria e também, mesmo sem querer, sair perfumado de lá, né? Então, a gente compreende que o leitor, mesmo que não tenha a intenção de adquirir um conhecimento, ele vai fazer isso inconscientemente através da força que as palavras contidas nesse texto podem exercer sobre ele. Tá? O mesmo efeito tem os preceitos, os conselhos, os exemplos, que cumprem não só a sua função estética, né, mas, sobretudo, a sua função pragmática, contribuindo, então, para a mudança do comportamento do indivíduo. E aí, a relação entre preceito e educação, ela parece tão forte para Sêneca, que ele faz a seguinte observação em um de seus textos. Ele diz o seguinte: se os preceitos não servem para nada, né, então acabe-se de vez com a educação e fiquemos contentes com o que a natureza nos deu, né? E aí, pensando nessa metáfora do sol e da loja de perfumes, ela serve também para aprendizagem por meio dos livros, claro, né, como eu falei anteriormente, mas ela também serve para a nossa vida, né? Para as companhias que nos cercam. E aí eu digo não é um provérbio, não, é um ditado popular que diz o seguinte: diga-me com quem andas, que direis quem tu és, né? Então, assim, o que dizer, por exemplo, de uma pessoa que está junto de outras tomadas de ira, né, raivosas, que agridem outras pessoas, né? O que dizer dessas pessoas? O que dizer, por exemplo, de uma pessoa que está junto de um grupo também de pessoas raivosas, iradas, né, soltando fogos, ameaçando outras pessoas, tá? Por exemplo, né? Então, do mesmo modo que serve para o bem, pode servir para o mal, tá? Então, como é que os conselhos eles podem ajudar o indivíduo? Para Sêneca, esses conselhos eles devem ser baseados na razão, porque dessa forma eles serão mais proveitosos, né? Além disso, é necessário elencar os motivos pelos quais se deve ou não agir de tal forma e mostrar ao indivíduo quais são os benefícios que ele pode ter se ele seguir esses preceitos ou não, tá? Então, como a virtude é o bem maior a ser alcançado, Sêneca nos ensina que ela envolve dois aspectos, né, extremamente importantes: a contemplação da verdade e a ação, né? Conhecimento e prática, né? E uma ação justa, ela vai exercitar e revelar a virtude. E para se atingir a virtude, é necessário, então, não apenas o estudo da filosofia, mas também e principalmente, né, por esse conhecimento adquirido em prática, né, seguindo, aí volto a dizer, os conselhos baseados na razão. Ou seja, de nada serve ter conhecimentos acerca do que é a virtude se você não vai se utilizar deles na sua vida, tá? Por isso que parece estranho dizer que a obra de Sêneca, sobretudo as cartas a Lucílio, se configura como um manual do bem viver, parece estranho, mas de fato é o que acontece, né? É o que ele tenta fazer com Lucílio. Bom, aí se a gente pensar, por exemplo, na literatura como fonte de conhecimento, né, a obra ela cumpre o seu papel de ensinar, docere, né, de deleitar, delectare, né, como Horácio afirma na poética dele, ou ao menos influenciar o comportamento do indivíduo. E além disso, e não menos importante, como todos nós nascemos bons e com a semente da virtude, basta apenas que o indivíduo tenha contato com algo ou com alguém, né, que lhe faça refletir de modo a despertar a sua alma para a virtude.
tá? E um fator importante, como eu disse, né? Nascemos com a semente da virtude, mas não com ela, tá? Então, a virtude, ela não vai ao encontro do ser por acaso, mas ela é incitada, ela é estimulada também a partir das observações realizadas pelo homem, dos atos de exemplos presentes na sociedade, tá? E sempre que ele vai falar muito sobre o bem, né? O que é o bem? Né? Como é que se adquire a noção de bem? Na carta 120, uma das últimas cartas, ele vai esclarecer isso bem direitinho, tá? E ele vai dizer, então, que essa noção, ela ocorre por analogia, né? Ou seja, por meio de exemplos e modelos. Então, muitas vezes, né, nós observamos com admiração certos atos de bondade, de humanidade, de caridade, de coragem, né? E aí começamos, por conta desse exemplo, a apreciar esses atos e, e tomar esses atos para a nossa vida, né? E o mesmo aprendizado ocorre com os exemplos que são contrários à virtude, ou seja, aqueles carregados de vícios que também, por analogia, fazem com que o indivíduo os despreze. Ou não, né? Ou não. É possível que, a partir de um modelo, um exemplo considerado negativo, o indivíduo ele possa aprender que não deve agir daquela forma, tá? Mas pode ser que, se esse indivíduo estiver na categoria dos indivíduos estultos, sem conhecimento, talvez ele possa se deixar levar por esses vícios e incorporar esses vícios na sua vida, tá? Ou seja, a noção de bem, ela é adquirida por meio de exemplos, né? Estejam eles na figura de um grande homem da sociedade, na figura de um homem exemplar da história, ou na figura de um herói trágico, por exemplo, tá? Bom, como o indivíduo ele é partícipe da natureza, né? E essa natureza, para os estoicos, ela é perfeita e ordenada pela razão, pelo logos, né? É também a razão que vai se responsabilizar pela conservação da ordem do mundo. Então, como o homem participa dessa natureza e carrega em si o divino presente na sua alma, ele deve viver de acordo com as leis da natureza, que o Sêneca vai chamar de vivere naturae, né? Viver conforme a natureza. Uma vez que esse indivíduo ele é dotado de razão, ele precisa viver de acordo com a natureza. Se ele não viver de acordo com a natureza, ele vai seguir um outro caminho, que é o caminho dos vícios e o caminho das paixões, tá? Bom, então, esse homem dotado de racionalidade deve viver de acordo com a natureza, de modo que ele possa ter uma vida feliz, uma vida tranquila, que é o objetivo almejado pela filosofia histórica. Histórica. E para os estoicos, o mundo é Deus, a natureza é Deus. E viver significa estar em harmonia com essa natureza, né? E consequentemente, em harmonia com Deus. Tá? Então, imaginem esse Deus como uma força, como uma energia, como uma entidade, tá? E pensem nesse Deus dessa forma, uma razão seminal que dá origem às coisas, tá? Ou seja, viver conforme, seguindo, né, as ordens, né, da natureza, significa estar em harmonia com o princípio de todas as coisas, né, que os históricos vão chamar, então, de Deus, né? E é isso que garante ao homem não apenas uma vida tranquila, mas a possibilidade de se alcançar a virtude. Então, o indivíduo ele deve lançar a mão em todas as circunstâncias da sua vida, da virtude, né, da razão, né, para que por meio dela possa se chegar à virtude, uma vez que a razão é quem vai permitir ao homem agir com prudência, não temer, ser moderado, ser firme,
Ou seja, ela possibilita a ele saber controlar os vícios lançados sobre ele pelos prazeres. Tá? Sendo assim, de posse da razão, o indivíduo pode atingir o objetivo por que luta a filosofia estoica: libertar os indivíduos das paixões para se ter uma vida tranquila, feliz e virtuosa. Tá? Os estultos, né, eles não agem de acordo com a razão e não são, portanto, felizes. Uma vez que eles não bastam a si mesmos, eles buscam, então, uma completude fora de si, né? Por isso, eles se entregam aos prazeres e aos vícios e vivem constantemente à mercê da sorte, né? Se deixando, então, serem arrastados pelas paixões, na tentativa de preencher um vazio na sua alma. Então, aqueles que não têm conhecimento, né, não buscam pelo conhecimento, vivem nessa, como se faltasse algo em si, e ele buscasse algo no exterior para poder se completar, para poder... aí ele tem a falsa sensação de felicidade, tá? Bom, e aí, como eu falei, né, no universo, né, na natureza, existe Deus, ou Logos, né, como princípio de todas as coisas. O homem, como uma espécie mortal, partícipe desse Logos divino, ou melhor, ele é uma espécie que possui o divino dentro de si. Né? E isso significa que ele, como tem o privilégio de ser dotado de razão, deve, então, se comportar de acordo com a vontade da natureza. Tá? E aí, falando do indivíduo, o Sêneca vai dizer que ele é composto por uma alma e por um corpo. Tá? Não vou falar sobre o corpo, porque ele não dá tanta importância assim ao corpo, ele diz que é só uma forma de abrigar a alma. E ele ainda chama o corpo de uma prisão. Tá? Então, a alma é algo específico do homem e é nela que se encontra essa razão perfeita. E aí, Sêneca, ele vai defender, né, numa carta, que a razão, ela não exige do homem nada mais do que uma coisa muito fácil, que é viver de acordo com a sua natureza. E o que torna esse objetivo difícil para o homem, difícil de atingir, é justamente a loucura, né, do dia a dia que nos empurra uns aos outros na direção dos vícios. Porque Sêneca diz o seguinte: a alma, ela é boa por natureza. Né? Todos nós nascemos bons, mas ela pode se corromper dependendo do meio em que ela está inserida. Né? Ela pode se desvirtuar devido ao contato com o mundo e no convívio social. E aí tem eu quero ler aqui para vocês uma passagem, né, de uma carta em que ele justamente trata disso que eu acabei de falar. Ele diz o seguinte, é a carta 94, tá? Os vícios de cada um são também da sociedade, pois foi a sociedade que os gerou. Se alguém incita outro ao mal, tende para o mal ele próprio. Aprende mais condutas, ensina-as em seguida, e atinge-se a perversidade generalizada quando numa sociedade se concentra o que há de pior em cada indivíduo. Arranjamos, portanto, um protetor que de vez em quando nos puxe as orelhas, que dissipe as opiniões do vulgo, que proteste contra as preferências da multidão. Engana-te se pensas que os vícios nasceram conosco, vieram por acréscimo, foram incutidos em nós. A natureza não nos predestinou para nenhum vício, antes nos gerou puros e livres, né? Então, Sêneca vai dizer justamente isso, né, que é o meio em que nos encontramos que vai fazer com que a gente se torne ou uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, né, cheia de vícios, por exemplo. Bom,
Então, o homem, né, esse ser divino, dotado de razão, ao mesmo tempo que ele é bom por natureza, ele está suscetível aos vícios encontrados, enfim, na nossa sociedade, uma vez que ele vive numa sociedade, segundo Sêneca, com indivíduos doentes da alma. Sendo assim, o indivíduo que não é dotado de sabedoria, ele pode, então, se deixar influenciar e se contaminar pelo que vem do exterior, principalmente se tem contato com exemplos viciosos à sua volta. Né? Então, os vícios, eles são, portanto, não naturais, mas gerados a partir da participação do indivíduo na sociedade, uma vez que ele se deixa seduzir pelos prazeres da exterioridade, por se sentir também incompleto, né? Essa incompletude. Né? Então, para não se deixar seduzir por esses vícios, o indivíduo precisa buscar o conhecimento e ele precisa também buscar a virtude. Então, falei muito de virtude, né? O que Sêneca pensa sobre a virtude? Ele, na verdade, ele faz um acréscimo, ou ele acrescenta algumas virtudes no que alguns gregos, sobre as quais alguns gregos já trataram, né? Ele vai, no elenco dessas virtudes primárias, que existem as virtudes primárias e as especiais ou secundárias. No elenco dessas virtudes primárias estão a prudência, a coragem, a justiça, a moderação, tá? E as especiais, elas são a perseverança, a perspicácia, bom senso, né? E, por outro lado, né, os vícios, né? Ou a ignorância das coisas, que também são primários, como a imprudência, a covardia, a injustiça, a imoderação, e subordinados a esses, ou secundários, encontram-se a incontinência, a estupidez, a insensatez. Tá? Isso vocês encontram mais bem detalhado, né, na obra de Diógenes Laércio, que se intitula Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres. Tá? E aí, Sêneca inclui, nessas que eu já citei, a simplicidade, a modéstia, a frugalidade e também a clemência. E aí, ele vai afirmar que a virtude, ela preenche a totalidade da alma e ela, por si só, é suficiente, porque nela reside a origem e a energia de todos os bens. Né? Então, o indivíduo ele tem dois caminhos possíveis. O caminho da virtude, cuja força é contínua e que leva à felicidade, a uma vida feliz, à tranquilidade da alma, e o caminho contrário, que é o caminho dos vícios, que leva ao descomedimento e, consequentemente, ao erro. Tá? Então, são esses dois caminhos possíveis. E aquilo que leva o indivíduo para o caminho dos vícios, que é prejudicial à alma, Sêneca vai chamar de paixão. Né? São as paixões. Ou seja, é aquilo que afeta o espírito e produz efeitos colaterais, desviando o homem, então, do caminho da virtude. E esse termo, né, utilizado, né, paixão, que foi bastante estudado, né, ele não é estudado agora por Sêneca, Cícero já falava sobre as paixões, e Cícero influenciou bastante a obra de Sêneca, né, o pensamento de Sêneca. Cícero vai dizer que a paixão é aquilo que perturba a alma, que é contrária à razão e é contrária à natureza. E aí, sobre isso, tem uma passagem na carta 85 de Sêneca, que ele vai falar o seguinte sobre a paixão. Ele diz o seguinte, ó, são irrelevantes as proporções de uma paixão. Por pequena que seja, recusa-se a obediência aos ditames da razão. Tal como nenhum animal é capaz de obedecer à razão, seja animal selvagem, seja animal doméstico e manso, já que por natureza os animais são surdos aos conselhos, assim também as paixões não acatam nem escutam avisos, por mais reduzidas que sejam. Os tigres e os leões
nunca perdem a sua ferocidade, apenas ocasionalmente as atenuam e, quando menos se espera, a sua violência domada pode exasperar-se, né? Então, uma vez que essa paixão se instala, né, e os tipos, né, de paixão que existem, né, vou citar algumas para vocês, Cícero traz algumas nas Tusculanas, ele cita, por exemplo, a preguiça, a vergonha, isso tudo, como exemplo, dentro que compõe esse termo paixão, né? Então, a preguiça, a vergonha, o terror, o temor, a malevolência, né? A vaidade e semelhantes, tá? E o outro grupo de sentimentos que também compõe isso que a gente está chamando de paixão é a ira, a fúria, o ódio, a inimizade, a discórdia, dentre outras coisas, tá? E aí, para Sêneca, a ira, ela é a mais terrível de todas as paixões. Ele considera, então, a ira como a mais terrível de todas as paixões. E aí, o que significa isso? Significa que o indivíduo tomado de ira é um indivíduo desprovido de logos, de razão. Ele é, portanto, um estúpido, né? Como eu já falei, um ignorante, ou seja, um desprovido de conhecimento. E a ira, ela também não nasce na alma do indivíduo, né? Como eu falei, o indivíduo nasce bom por natureza, a ira não nasce no indivíduo, ela não é natural, tá? E a respeito disso, tem uma passagem no De Ira, sobre a ira, né? É o título dessa obra, que Sêneca fala especificamente sobre a ira. Ele diz o seguinte: o homem foi criado para o auxílio mútuo, a ira para a destruição mútua. Ele quer congregar-se, ela desunir. Ele ser útil, ela ser nociva. Ele socorrer até os desconhecidos, ela atacar até os mais caros. Ele mostra-se pronto até a consagrar-se ao proveito dos outros, ela a pôr-se em risco, contanto que abata. A ira, como dissemos, é ávida de castigo, e residir esse desejo no peito tão afável do homem não está de modo algum em conformidade com sua natureza. A vida humana consiste nas ações benéficas e na concórdia, e não pelo terror, mas pelo amor mútuo. Ela é compelida à aliança e ao auxílio comum. Tá? E falando da ira, né, especificamente nessa paixão, como é que um ser, né, tomado de ira se apresenta, né? Ocorre no ser, na alma desse ser, uma desordem mental, né, que impede a ele de comandar as suas próprias ações, né? Ele manifesta uma explosão de furor intensa, mas que é passageira, tá? E o espaço de tempo da ira, ele é curto, mas extremamente avassalador, e a consciência da destruição causada por esse furor ocorre depois de passar desse instante, ou seja, o indivíduo ele é tomado pela ira, né? Faz um monte de coisa errada e depois ele diz que, enfim, se ele conseguir, né, ter consciência, ele vai dizer que não foi nada disso e, enfim, tá? E aí, uma coisa também que eu queria mostrar para vocês sobre a aparência do irado, tá? Ele vai dizer o seguinte, também está no De Ira, de sempre. Ele diz o seguinte: mas para comprovares a insanidade dos que estão em poder da ira, observa a própria aparência deles, pois assim como são sintomas claros dos loucos, o aspecto audaz e ameaçador, o semblante sinistro, a face enviesada, o passo apressado, as mãos inquietas, a cor mudada, os suspiros sucessivos e veementes, assim também são os sinais dos que enraivecem. Seus olhos inflamam e cintilam, é intenso o rubor por todo o rosto, devido ao sangue que lhe ferve desde o fundo do peito, os lábios tremem, cerram-se os dentes, arrepiam-se e eriçam-se os cabelos, a respiração intensa e estridente,
o estalido dos dedos retorcendo-se, os gemidos e mugidos, a fala abrupta, com palavras pouco claras, e as mãos que a todo tempo se entrechocam, e os pés a baterem no chão, e o corpo todo convulso e lançando avultantes ameaças de ira, a face de aspecto disforme e horrendo dos que se desfiguram e entumecem. Né? Não se sabe se é mais detestável ou mais deformante esse vício. Tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Bom, mas aí como é que Sêneca, o que ele indica, né? Qual é o remédio para se combater a ira ou essas paixões, né? E ele vai dizer que são todos relativos à educação, tá? Ele, por exemplo, acredita que se as crianças desde cedo forem bem educadas pelos seus pais, ou assim, ou que têm uma educação saudável, como ele chama, consequentemente, eles vão ser adultos virtuosos que não vão se deixar dominar pelas paixões, tá? Ele diz, então, que é na infância que se deve moldar as almas, né? Pois o vício, uma vez que eles são adquiridos, são difíceis de serem retirados do espírito. E, normalmente, os motivos que levam à ira são motivos fúteis, né? Então, o indivíduo ele precisa ficar atento a esses indícios que podem parecer verdadeiros, mas não são. Então, Sêneca sugere que se aguarde, né? Porque o tempo mostra a verdade, e ele afirma que o maior remédio para a ira é o adiamento, né? Ou seja, contar até 10 mil. Se for pouco, se achar pouco, conta mais um pouquinho, tá? De modo que, com o tempo, você possa ter, eu não vou dizer controle, porque é difícil controlar uma paixão, mas, enfim, né? Tentar se recompor, tá? E uma outra coisa que Sêneca vai dizer, né? Saber lidar com o que se ouve é bastante importante, de modo que você não realize um julgamento precipitado. E agir com moderação também é uma atitude que pode evitar a ira. Tá? Então, além disso, né, no elenco de conduta, né, que ele traz, consta um preceito extremamente importante, que é não se irritar com coisas insignificantes. Eu sei que isso é bastante difícil, né? A gente tenta, mas não consegue, enfim, mas o que a gente pode aprender com Sêneca é não se irritar com coisas insignificantes. Então, a gente vai contar até milhões para poder, enfim, lidar com isso, tá? Bom, então, ao longo da obra de Sêneca, ele vai elencar alguns fatos históricos, né, como exemplo, de almas possuídas pela devastadora ira, e ele cita também alguns acontecimentos que envolvem alguns reis bárbaros. Ele fala de Xerxes, ele fala de Dario, de Alexandre também. E dentre os romanos, ele cita, por exemplo, Calígula, né, que se deleitava com a sua própria crueldade. E aí ele afirma, né, veementemente, que esses exemplos devem ser evitados. Já estou terminando, tá? E para Sêneca, então, existem dois caminhos possíveis, né? E o homem tem essa escolha. Ele pode escolher qual caminho ele vai seguir. Ou seja, ou ele segue o caminho do bem e da virtude, né? Ou ele segue o caminho dos vícios e das paixões. Então, cabe ao indivíduo escolher o caminho que ele vai percorrer. Se ele tiver conhecimento, ou se ele estiver na busca pelo conhecimento, ele vai poder, então, escolher o caminho do bem. E aí, alcança a virtude e vai ter uma vida tranquila e feliz. Mas, caso contrário, se ele escolher o caminho, né, se ele não tiver no conhecimento, enfim, não tiver na busca por esse conhecimento, ou se viver em meio a pessoas, né, viciadas, né, digamos assim, ele vai viver sempre no erro, nos vícios, e vai ser sempre atormentado por essas paixões. E vai ser uma pessoa incompleta, né, como eu disse, ele vai buscar algo que lhe falta no exterior, nos prazeres. Então,
Quais são os conselhos que a gente pode retirar, né, da obra de Sêneca e do que eu falei agora aqui para vocês, tá? O que eu vou dizer para vocês, não tirei da minha cabeça, não, tá? Foi Sêneca que disse, e aí eu trago aqui para vocês. Então, Sêneca vai dizer o seguinte: para se ter uma vida feliz, né, uma alma tranquila, primeiro, você precisa buscar sempre o conhecimento, tá? Você precisa escolher o caminho do bem para poder alcançar essa virtude. E, principalmente, praticar essa virtude no dia a dia. Além disso, o indivíduo precisa ter uma vida moderada, sem excessos, né? Agir com prudência, com justiça, dar às crianças uma educação saudável, por exemplo, dizendo sempre a verdade para elas e oferecendo a eles professores calmos, Sêneca diz isso. Você precisa evitar as pessoas de má índole, precisa estar sempre junto de pessoas que sejam calmas e serenas, manter a sua alma calma e tranquila. Como é que você vai conseguir manter a sua alma tranquila? A sua alma ela permanece calma e tranquila, ele vai dizer, né, quando não carregamos um peso maior do que aquele que podemos suportar. E a gente tem péssimo hábito enfim, de se encher de coisas e depois a gente não sabe como é que vai dar conta, e aí ninguém dorme, não se alimenta, não consegue fazer nada direito, né? Então, o Sêneca fala um pouquinho sobre isso também. Ele diz, olha, se você não consegue suportar, não carregue esse peso. Dessa forma, você vai conseguir manter a sua alma tranquila e calma. Outra coisa, se inspirar em exemplos de pessoas de bem, né? Isso é extremamente importante, já falei anteriormente. Não permitir que a ira se instale na sua alma, ou seja, conte até 1000, até 200.000, até sei lá quanto, né? Para que você consiga se acalmar. Não se irrite com coisas insignificantes e saber lidar com o que se ouve, não realizando um julgamento precipitado, né? Ou seja, cuidado com as fofocas. E para finalizar, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, vou compartilhar aqui com vocês, umas máximas que eu retirei de algumas obras de Sêneca e que eu acho que são importantes, tá? Eu vou mostrar para vocês poderem acompanhar a leitura junto comigo. Estão vendo direitinho? Vocês precisam falar, porque eu não consigo ver o chat. Tá ok? Sim, dá para ver. Sim. Ótimo, ótimo. Esse, aqui está a capa, né, das cartas da Lucília. E eu retirei algumas passagens de algumas cartas, tá? Essa primeira diz o seguinte: os atletas precisam de grande quantidade de comida e bebida, de muitos ungüentos, sobretudo de um treino intensivo. Tu, para atingires a virtude, não precisarás de despender um tostão em equipamento. Aquilo que pode fazer de ti um homem de bem existe dentro de ti. Para seres um homem de bem, só precisas de uma coisa: a vontade. Uma outra passagem é: vou indicar-te uma receita para o amor que dispensa o recurso a filtros, ervas ou fórmulas de feiticeiras. Se queres ser amado, ama. Ele faz uma citação de Hecatão, tá? Ele cita Hecatão nesse momento. Um outro conselho que ele dá a Lucílio diz o seguinte: Lucílio, amigo, repele e despreza aqueles bens que só brilham por fora, que dependem das promessas de fulano ou das benesses de cicrano. Faz do verdadeiro bem o teu alvo, busca a alegria dentro de ti. O que significa dentro de ti? Significa que a felicidade se origina em ti mesmo, na melhor parte de ti. E aí, essa outra que eu acho excepcional, diz o seguinte: na vida é como no teatro. Não interessa a duração da peça,
mas a qualidade da representação. E sobre a tranquilidade da alma, essa passagem aqui é bastante representativa para mim. Sobretudo, acho que para vocês também, em algum momento da vida de vocês, vocês já devem ter passado por isso aqui que eu vou ler. Eu mesmo passei, né? Eu só estou aqui onde eu estou porque em algum momento da minha vida um amigo me disse: não desista daquilo que você quer. E eu tenho muitos amigos que estão aqui presentes hoje, e aí eu acabo fazendo uma dedicação, uma dedicatória, né? Dedicando esse momento para eles. Que diz o seguinte: nada, porém, pode deleitar a alma tanto quanto uma amizade leal e afetuosa. Que tamanho bem existe onde há corações dispostos a acolher todo o segredo e segurança, cuja cumplicidade possas temer menos que a tua. Sua conversa alivia a inquietude, sua opinião auxilia uma escolha, sua alegria dissipa a tristeza, sua figura causa prazer. Obrigada, meus amigos. E aí, sobre a brevidade da vida, Sêneca diz o seguinte: o maior obstáculo à vida é a expectativa que fica na dependência do amanhã e perde o momento presente. Vive de imediato. Vamos tentar seguir, né? E esse aqui é bastante significativo para mim. É o epílogo da minha tese de doutorado. E ele diz o seguinte: uma coisa ainda incompleta está necessariamente sujeita a oscilar, a progredir, a recuar ou mesmo a ruir. E ruirá certamente se não houver vontade e esforço em andar para frente. Se abrandarmos um pouco que seja a aplicação do esforço constante, andaremos certamente para trás. E ninguém conseguirá retomar o progresso no mesmo ponto em que interrompeu. Só há uma solução, portanto: ser firme e avançar sem descanso. O caminho que resta percorrer é mais longo que o já percorrido, mas grande parte do progresso consiste na vontade de progredir. De uma coisa tenho eu plena consciência: quero progredir e quero com toda a alma. Obrigada. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Ups. Obrigada, professora Viviane, pela sua fala. Sempre mestre em nos apresentar tanto conhecimento. E agora a gente vai abrir para as perguntas ou colocações que vocês querem fazer, certo? Um de cada vez, né, para não ter tumulto. É estranho ninguém falar que tem tantos comentários aqui no chat, tem tantos comentários. Eu sou bastante. Vamos lá. O pessoal não tem coragem de falar, só de escrever. Mas enquanto o pessoal se encoraja aí, né, Viviane, queria parabenizar você pela fala, pelo que você trouxe aí para a gente, que eu acho que a gente estava precisando realmente disso, né? Algumas coisas, algumas frases, algumas ideias, a gente parece que guarda mais rápido porque tem mais a ver com a gente, mas foram muitas, né? Eu acho que, como você falou no início, pensar nisso na sabedoria, né? No pensamento de Sêneca, nesse momento eu acho que faz muito bem para a gente, né? Só nós sabemos as esquinas por onde passamos, né? Você falou ainda agora de ter passado por momentos difíceis, cada um de nós sabe, né, do que passou, enfim. Mas eu acho que manter a calma, manter a serenidade e considerar aí todas essas considerações, eu acho que é muito prudente, é uma lição mesmo para a gente, de pensar nisso, de pensar, achei muito bacana pensar no professor, né, você quer para os seus filhos professores tranquilos, professores, como é que a gente vai ser tranquilo vivendo coisas assim, né? E aí a gente tem que ir
superando, vai ter que ir administrando. Eu tenho conversado muito com o grupo PET sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Esse cansaço, esse desgaste emocional, tudo isso vem Sêneca e a calma. Então, desde ontem que a professora falou muito, a gente trabalhando em educação à distância, trabalho remoto, todo mundo muito angustiado com isso, mas assim, ela trouxe uma fala que é isso, né? Vamos aprendendo. E viver é isso, né? É uma frase do Sêneca que você falou ainda agora, que não a qualidade da peça em relação à qualidade da peça é que interessa, não o tamanho dela, que a vida, como no teatro. Mas é bem isso, né? Tem pessoas que vivem muito tempo, mas vivem pouco. E outras que vivem tão intensamente, né? Que eu acho que é o seu caso, né? Novinha, foi logo morar na Alemanha durante muitos anos e tal. Eu acho que isso acaba abrindo, assim, os horizontes da gente. E mesmo eu, outro colega, mesmo que nunca tenha saído de Campina Grande, pode ter vivido coisas outras, né? Muito, que tenham enriquecido muito a vida, a sua vida, a nossa vida. Então, eu acho que, como conversava hoje à tarde com o pessoal do grupo, essas palestras que vocês estão trazendo, esse momento tem sido um momento de, sabe, de relaxar, de partilhar, de quase uma terapia de grupo, né? Que todo mundo tem vindo para falar um pouquinho, e depois você vê nos comentários, então tem muita gente assim muito, muito feliz, muito. A Angélica, por exemplo, falou que foi uma aula fabulosa, né? E tem aí uns comentários, mas é isso. Eu estou falando aqui só para o pessoal se encorajar, mas é isso que eu queria dizer. Queria te agradecer muito, queria agradecer muito pela partilha, por todos os momentos aí que a gente viveu ao longo dessa vida na acadêmica. Fico muito feliz de, como você costuma dizer, de Papai do Céu ter colocado você aqui, para que você continue por aqui. E queria também aproveitar e agradecer a Kátia, que está aí. Eu acho que a Magdan, que é a sua amiga lá de Pernambuco, né? Que também está. E a Aliere, professora também, a Aliere, para quem não sabe, fez também aqui, na UFCG, a licenciatura, francês. A professora Aldenora, desde ontem está com a gente também, lá do Maranhão, da Federal do Maranhão. A professora Maria Angélica, direto de Lucena, que está aqui. Tem muitas pessoas muito especiais, viu? Que eu conheça, pode ser que tenha mais alguém que eu não conheço. Então, quem é de fora, que não foi ainda aluna, tem uma pessoa aqui que eu anotei ainda agora, queria muito ter essa professora e tal. Eu não estou vendo isso, né? Tem Rude, né, uma presença importante também. Sim, o professor Saulo, senão ele vai reclamar que ele diz assim, eu nem sou da área de letras e assisto todas as lives, e, né, trazer as contribuições, porque depois eu peço um feedback, né? Então, a gente tem um olhar muito voltado para a nossa área, é bom ter um olhar de fora. Então, fazer aí o registro da presença do professor Saulo. Mas é isso, Viviane. Obrigada, e eu espero que as pessoas façam aí os comentários enfim, com a Ana Karenina aí a palavra. Só lembrando, gente, que está gravando e que os comentários também são gravados ali no chat, né? Sim, Por isso as pessoas estejam com receio de falar. Se a gente disser que não está gravando, a gente vai estar mentindo. Então, eu não vou fazer isso. Mas passam aí os comentários. Obrigada, Vivi. Então, você e a Kátia são latinistas e é muito bom ver essa renovação, né, do latinismo, e eu espero, dos estudos neoclássicos, eu acho que isso renova o fôlego, a gente precisa disso. Sair da zona de conforto. Eu estou com muita vontade de estudar latim. Então, mas já faz muito tempo, né, Vivi, que eu estou com muita vontade, eu só preciso arranjar uma coisinha bem simples, que a gente acha que na pandemia tem tempo de fazer tudo, né? Parece que a gente está fazendo tudo, menos do que a gente sempre quis fazer. Mas eu ainda vou arranjar um tempinho para estudar latim, estudar um pouquinho mais de latim, né? Um pouquinho mais não, né? Estudar de verdade. Essa professora aí. Bom, eu posso falar? Posso agradecer?
Primeiro, assim, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre Sêneca. Eu tentei trazer algo mais leve sobre Sêneca, porque ele tem passagens, assim, bem pesadas, sobre as quais eu não queria falar, justamente por conta desse momento em que a gente está vivendo, sabe? Embora seja bastante importante também, né, compreender o que é a morte, como é que a gente pode vivenciar a morte, enfim. Mas eu trouxe algo mais leve. Então, queria agradecer, né, novamente ao PET, e aí, retomando o que Josi falou no início, sobre os jovens latinistas, né, a gente tem aqui a presença da Kátia, por exemplo, que é minha amiga desde o primeiro dia de aula na UFRJ, e, e a gente sonhou em algum momento, numa daquelas pracinhas lá da Faculdade de Letras, que nós duas estaríamos na universidade. Eu me emociono bastante em falar sobre isso, porque eu acredito muito no poder das palavras, sabe? E da vontade, essa vontade que Sêneca diz, eu acho que ela é importante na nossa vida. E aí, uma vez a gente conversando, disse, olha, nós vamos ser professoras de latim da universidade e vamos fazer tudo diferente do que a gente vê e com o que a gente não concorda, né? E hoje, Kátia é professora da UFRJ, eu sou professora da UFCG, tem outros jovens latinistas no Brasil inteiro, né, muito competentes, que estão dando uma vida impressionante ao latim, à literatura latina. Então, assim, só agradecendo, né, a presença da Kátia, que enfim, uma jovem latinista assim como eu. Não sou tão jovem assim, mas pareço, então tá bom. Então, e a oportunidade, né, novamente, de falar sobre Sêneca, que foi o meu tema do doutorado, né, especificamente uma tragédia de Sêneca, mas com quem eu aprendi muito, muito, né? As cartas a Lucílio, né, que eu mostrei para vocês, assim, é uma obra que todo mundo deve ler. É uma obra linda, sabe? Que traz ensinamentos para várias áreas da sua vida. Né? Então, eu aprendi muito com Sêneca. E não significa que eu consiga utilizar todo esse aprendizado no meu cotidiano, né? Porque eu fico raivosa, eu sinto ódio e não consigo contar até 1 milhão, né? Enfim, acabo, de certa maneira, explodindo, mas, enfim, eu tenho esse conhecimento, mas nem sempre eu consigo... Tá, eita, entrou um filho meu aqui. Eu não consigo colocar em prática, né? Tudo aquilo que eu aprendi. Mas eu indico a leitura para vocês, de modo que vocês possam também aprender um pouquinho sobre Sêneca. E eu acho, o Budi veio aqui, né, usar, que Paloma tinha uma pergunta. Na verdade, tem uma lista já, né? Então, a gente vai dar aí para a Paloma, Ah, tá. que foi a primeira que comentou. Ai, gente, boa noite, que bom ver essas carinhas aí. Eu fico tão feliz porque eu estou vendo carinhas de alunos que foram meus e de colegas, né? Professoras que vão ser eternamente. Professora Viviane, inicialmente eu queria agradecer a você por tudo que você falou. Deixou a noite mais leve, de uma forma espetacular. Fala muito bem, acho que desde a primeira vez que eu a vi em uma palestra, eu fiquei encantada e, ao mesmo tempo, muito chateada, porque não tive você como professora de latim. Eu sou do time, queria Viviane como professora de latim na minha vida. Talvez eu tivesse até me enveredado por literaturas latinas. Diante disso, diante do que você expôs, eu lembrei de uma situação. Gente, eu vou ligar a câmera, vocês não se assustem não, viu? Que eu tô toda bagunçada, mas eu acho estranho vocês ficarem olhando para minha foto. Vamos lá. Aí, boa sorte. Obrigada, Palominha. Obrigada, viu? Aguentem a cara de bagunça, viu? Vazia, vai lá. Vai lá. Então, eu lembrei de um momento meu no ensino médio, em que uma professora de história chamada Auricélia, ela, no meio de uma aula que ela dava para a gente, eu acredito sobre o Império Romano, ela falou de Sêneca, e ela disse o seguinte,
quando vocês se angustiarem, lembre desse dizer, né? Quando a dor e a angústia invadir teu coração, faça como os marinheiros em noite de tempestade, multiplique tuas escalas. Gente, eu não sei como eu gravei isso, eu nunca esqueci. Eu não sei qual é a referência, não vou perguntar a você aqui, que talvez você não saiba que livro, que página, porque realmente é como se alguém me perguntasse, alguém que eu estudo, está em que livro? Eu morro de rica, né? Nós somos Deve. Espero. Então, aí a minha pergunta, na verdade, é um pedido de indicação para uma jovem sofredora que não leu muita coisa dentro da área de literatura latina e queria começar por Sêneca. Que livro você indica para o leitor iniciante, para o leitor que não leu nada, para aquele leitor que está ainda... Eu quero conhecer, mas eu quero conhecer de uma forma, uma leitura muito complexa e ganhar para que depois eu chegue nesse estágio aí, Viviane, que eu não chegaria nunca, mas como é que eu posso começar com Sêneca, professora? Eu acho esse povo modesto uma coisa, né? Bom, eu indico, na verdade, As Cartas a Lucílio, assim, é um livro bastante grosso, mas, enfim, a leitura é muito prazerosa, muito prazerosa. E eu sei que, como você gosta de ler, por isso, Paloma, enfim, vai ser uma leitura super tranquila. Agora, se você não quiser comprar a obra dele, né, da Fundação Calouste Gulbenkian, que para mim assim, é uma tradução excelente em língua portuguesa, você pode comprar esse aqui, o Aprendendo a Viver. Dá para ver? Tá? É uma seleção, não tem todas as cartas, é uma seleção de cartas, e aí os tradutores, eles colocam no final do livro o que o Segurado em Campos não faz na obra, né, da Calouste Gulbenkian. Eu que fiz, né, enfim, cataloguei, né, por temas. Nesse livrinho tem os temas das cartas, sabe? Tá vendo? Então, aí ele traz sobre o descontentamento, sobre a velhice, sobre as preces nocivas, né? Cuidado com o que pede, sobre as boas companhias, etc. Né? Então, assim, é bem básico, a leitura é super, super fácil de ser feita. Você pode começar por aqui. Mas eu acho que não tem problema nenhum ir direto para a obra dele, traduzida pelo Segurado em Campos, que é uma obra que eu indico certamente, para todo mundo. Oi, agora seria a minha vez. Bom, então, boa noite novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Então, quero agradecer também, né? Porque é sempre muito bom ouvir a professora Viviane, né, falar sobre Sêneca e trazer algumas citações no final, né? Principalmente citando sobre a brevidade da vida, porque não há uma vez que eu não pergunte a ela se ela vai citar sobre a brevidade da vida. E é sempre muito bom, mas aí isso, exatamente esse. Acredito, inclusive, que eu li esse exemplar também. E a professora Elisa está aqui também, né, da UEPB de História. Quer fazer um comentário rápido? Paloma, né? Ei, boa noite, gente. Vivi, foi maravilhosa a sua fala. Eu estava ouvindo, como o apartamento é de 2 passos, eu estava um passo atrás, mas eu ouvi tudo. Eu sou historiadora e, curiosamente, quando você falou em Auricélia, eu fiz a graduação com a Auricélia. Nós somos amigas desde aquela época. E a Auricélia não só citava os filósofos, como se excitava com o Sêneca. Não, eu tenho que falar. Por isso que ela conhecia os estoicos de frente para trás, ou de cima para baixo. Agora eu fico pensando, sabe, Vivi, eu também faço parte do programa de literatura do PPGL e da UEPB, e eu nunca vi entrar lá nenhum projeto que intencionasse tratar mesmo
literaturas latinas. Mas aí, quando eu vejo Vivi falando, né, eu me lembro do meu lugar de historiadora. E acho, Vivi, que você devia era seduzir e capturar o pessoal da história. Por quê? Qual é o discurso dos historiadores? Que quanto mais distante, a dificuldade metodológica de se lidar com as narrativas e a memória histórica é porque você não tem pistas, indícios. Quando você tem toda uma literatura e uma filosofia, né, que poderia ser incorporada, mas que nenhum professor de história antiga se arrisca nesse terreno. Então, eu acho que se nos cursos de história, em particular, o pessoal da UFCG, que é muito aberto à interdisciplinaridade, eles teriam muito prazer, né, em fazer um curso com você. Inclusive porque grande parte dos historiadores que acabam por ler Sêneca ou os históricos vão sempre, né, pela banguela, via Foucault e via Deleuze e via outros filósofos que são muito mais da contemporaneidade. Mas essa leitura, digamos assim, vertical que você faz da obra, eu acho que seria maravilhoso para a gente, inclusive, entender o mundo antigo. E obrigado. E foi maravilhoso e espero outras aulas. Obrigada pelos comentários. É o que eu digo para os meus alunos. Eu estou, no momento agora, seduzindo os meus alunos de latim, né? Porque eu fiquei fora durante um tempo fazendo doutorado, e aí voltei, tem 2 semestres, então eu estou, assim, seduzindo esses alunos agora, né? Seduzindo no bom sentido, pelo amor de Deus. Já que está gravado, a pessoa precisa, né? E aí, depois, então, quem sabe eu chegue até aos historiadores, né? É porque, como eu sou uma só, é difícil para mim, tem muita coisa que eu quero fazer, né? Cursos de extensão que eu quero oferecer, montar um grupo de estudos de latim na UFCG, né? O projeto de Probex está prontinho para trabalhar com os textos clássicos na sala de aula, mas por conta, né, do isolamento social, ele está enfim, esperando esse momento de acontecer. O projeto de PIBIC para trabalhar o feminino nas Troianas de Sêneca também está esperando o momento certo. Enfim, então, eu quero entrar na pós, né, para ver se, depois dessa sedução, algum aluno queira trabalhar com uma literatura latina, com a tragédia, na sala de aula, enfim. Então, assim, querer, eu quero, mas como eu sou sozinha, né, fica um pouquinho mais difícil, mas eu chego lá, a gente chega lá, está unindo forças, né? E aí a gente chega lá, sim, com certeza. Catinha quer falar e depois Jorge, né? Isso. Boa noite novamente a todas e todos. Eu queria começar agradecendo as palavras gentis da Josilene e dizer, na verdade, que não é uma pergunta, porque a palestra da Viviane foi tão didática, tão esclarecedora, que, na verdade, eu queria só parabenizar e agradecer a oportunidade da Viviane estar compartilhando conosco Sêneca, né, que é um autor que traz tanta serenidade, né, tanta lucidez, que são virtudes importantes e se fazem ainda mais importantes nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, obrigada, Viviane, pela lucidez que você nos traz em suas palavras, né? E aproveitando que você fez essa recordação, né, do nosso início da faculdade, eu queria também aproveitar e saudar o PET por esse evento, né? E a importância desse encontro, e saudar a universidade pública, né? Eu acho que é fundamental a gente valorizar a universidade pública, né, que nos garantiu estar aqui hoje, né? Nós nos formamos em universidade pública, hoje nós somos professores de universidades públicas, mas saudar e garantir esse espaço fundamental que a gente tem que lutar muito por ele. É isso, obrigada.
Obrigada, Olá. Kátia. Oi, desculpa, Jorge. Não, sem problema, professor. Vocês estão me ouvindo direitinho? É porque às vezes a internet falha. Sim. Tá bom. Eu queria primeiramente assim agradecer muito ao Pet, né, por esses dias de live. Tem sido assim um respiro para mim, sabe, assim, um fôlego que a gente toma, né? E particularmente hoje a professora Viviane por essa fala acerca de Sêneca, né? Eu sou de letras em inglês, mas assim, o ano passado eu entrei de intruso numa disciplina de latim da professora Viviane, assim, intruso com a permissão dela, né? E eu agradeço muito a ela, assim, tenho muita gratidão por ter me proporcionado essa experiência do estudo da língua latina e principalmente de conhecer um pouco mais da pessoa dela, né? Acho que a partir daí eu consegui me aproximar um pouco mais dessa literatura latina, ou ao menos ter um pouquinho de interesse, né, de pesquisar um pouco mais. Eu queria, né, rapidinho aqui destacar algumas associações que eu consegui fazer, professora, com as tragédias de Shakespeare, porque agora ficou um pouco mais claro para mim. Né? A gente andou tendo umas conversas esse ano acerca dessa influência, né, de Sêneca no teatro elizabetano, né, particularmente no teatro de Shakespeare, e a partir da sua fala ficou muita coisa mais clara agora. Né? Então agradeço muito assim por tanto esclarecimento em pouco tempo. E aí eu estava lembrando aqui, né, que a senhora mencionou acerca do fato de Sêneca utilizar trechos, né, da literatura nos seus escritos, né? O que para mim evidencia muito essa função educativa da literatura, né? E daí eu estava tentando aqui fazer algumas associações, né, entre o estoicismo de Sêneca com as tragédias de Shakespeare. Eu só queria citar um exemplo, o texto de Shakespeare, Otelo, não sei se vocês conhecem, se já tiveram contato, foi o que mais me saltou aqui agora à mente, quando a senhora falava sobre que a gente deve se cercar de bons exemplos, né? E particularmente acerca, eu até tomei nota aqui, a senhora falava sobre saber lidar com o que se ouve, né? Eu lembrei que na peça do Otelo, o protagonista, né, se deixa, de certa forma, contaminar pelo antagonista, que é Iago, né, que fica dizendo no ouvido dele o tempo inteiro que a esposa dele, Desdémona, está traindo ele. Né, e num instante de fúria, ele mata a esposa. Né, e eu fiquei fazendo essas associações com as paixões, né, que a senhora falou. Eu sei que a gente não vai tomar o texto literário como um manual de boas maneiras, né? Mas eu acredito muito nesse potencial educativo da literatura, eu até vou usar aqui um termo que Antônio Cândido usa, o potencial humanizador que a literatura tem. Né? Esses exemplos que ela traz, tanto para o bem, né, como para o mal, podem suscitar em nós reflexões assim indimensionáveis, né? Tem um trecho, né, que Antônio Cândido cita na Literatura e a Formação do Homem, que ele diz assim, que as obras agem com o impacto indiscriminado da própria vida e educa como ela, com altos e baixos, luzes e sombras. Né? Eu fico muito feliz quando eu consigo identificar características, né, por exemplo, agora do estoicismo, né, de Sêneca, em um texto literário. Né, porque a gente consegue perceber a riqueza que os textos literários têm, quando a gente faz essas associações também, e como podem ser proveitosas para a nossa vida pessoal, né, para a nossa vida particular. E particularmente agora, nesse período, né, que a gente está vivendo, né, eu diria que a literatura, né, pelo menos para mim, tem me ajudado muito. Né, eu acredito que, pelo menos nós, né, que somos das letras, né, temos esse refúgio, né, se a gente tem esse hábito de ler, né. Às vezes a gente fica perturbadinho do juízo, mas a gente para ler um texto, né, uma obra, e a gente consegue pelo menos sair um pouquinho dessa realidade. E gostaria particularmente realmente de ressaltar esse potencial do texto literário, né, particularmente agora. Assim como a sua fala foi para mim assim um momento de respirar um pouco, de dar um fôlego aqui, um alívio. Também deixo aqui reforço isso, né, que nesse tempo a gente possa se cercar de boas leituras, né, para tentar ir suportando, conforme for possível, tudo que a gente está vivendo. Então, muito obrigado ao PET Letras, né, por esse evento, por esses dias de live, e a professora Viviane hoje, de modo muito particular.
Obrigada, Jorge, pelas palavras. Foi um prazer ter você como intruso nas disciplinas de latim. E, enfim, que é um aluno bastante aplicado, bastante inteligente. E aí, como você falou, né, eu não vou demorar muito sobre isso, mas Sêneca foi extremamente importante para o teatro, né? Então, assim, não só a obra filosófica dele, mas como as tragédias dele também influenciaram não só Shakespeare, como também eu fiz literatura francesa, esqueci o nome dos autores, Corneille, Racine, e italianos também, né? De maneira geral. Então, foi o que se chamou, uma época que se chamou de senequismo, né? A influência de Sêneca nesses autores da literatura universal. E a gente vai poder perceber, né, alguns aspectos da filosofia senequiana, histórica, nas obras desses autores. E aí a gente vê a importância de Sêneca, né? Nesse sentido. E aí, com relação à literatura, assim, a literatura está salvando, viu? Porque nesses tempos, assim, difíceis, é só a literatura mesmo que salva, né? A nossa válvula de escape, a nossa fuga, né? Pelo menos, para mim, em alguns momentos tem acontecido isso. Embora também, em alguns momentos, eu não tenha conseguido ler nada, não tenha conseguido fazer nada. E... enfim, aquela montanha-russa de sentimentos, né? Que eu acho que está acontecendo com todo mundo e é bastante normal isso. Obrigada, Jorge. Boa noite. Boa noite, Viviane. Enfim, todo mundo já agradeceu pela bela fala, eu também sigo o mesmo ritmo. Eu tenho mais comentários para fazer, porque eu ia fazer, na verdade, uma pergunta que você acabou de responder, que era sobre onde você encontrava outras influências ou presença do Sêneca na literatura universal como um todo. Mas, enfim, acabou de responder. Então... Tá cortando agora? Não sei se... Que pena, espero que continue bom. Enfim, como eu ia dizendo, eu sou uma das pessoas que foram, no bom sentido, seduzidas por você, porque para mim, Viviane, ter reaparecido, né, na UFCG foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha graduação, porque eu particularmente tive uma influência muito forte dela. Eu já gostava de literatura latina, ou enfim, de mitologia como um todo, e daí eu estou fazendo parte dessa nova geração que Josi tinha citado, dessas pessoas que se interessam por latim, que querem serem latinistas, e era uma coisa que eu não esperava no início da graduação. Mas era uma coisa que eu fui percebendo, na verdade, com o tempo, que sempre me incomodou. Uma das coisas, por exemplo, a gente chega no final do curso e vai vendo como a gente vai sentindo alguns déficits de conteúdo. Então, por exemplo, uma coisa que sempre me incomodou era quando a gente estudava historiografia da literatura, fosse na escola mesmo ou até na graduação, e a gente sempre cita aquela coisa das escolas literárias, algumas específicas, terem retomadas de clássicos. Porque fulano retoma os clássicos, porque fulano faz isso, e a gente faz tipo, tá, mas quais clássicos, em que ponto? Em nenhum momento a gente para na graduação para realmente estudar autores como Sêneca, como Vigílio, como Ovídio, fora da presença dessas literaturas em optativas ou em casos bem específicos. Então, para uma pessoa como eu, que tem muito acesso para esse tipo de literatura, eu sinto um déficit muito grande. Então, como a Kátia bem falou, é muito importante a gente ter esse tipo de espaço, tá dando conta desses desfalques. E, enfim, eu sou do P3, né? Me agradeço também ao P3 Agro como um todo por estar oferecendo esse tipo de espaço, reconhecendo o quanto ela é importante. E em relação a Sêneca em específico, eu só fico pensando que tantas frases dessas davam para ser legenda do Instagram, por exemplo. Falando isso não no sentido de deturpar a literatura, usar ela para fins mais mecânicos e tal, mas no sentido bom mesmo de você conseguir proliferar essas coisas que são tão bonitas. Eu fico pensando, sabe aquelas bibliazinhas que a gente encontra que tem os versículos e você tem que ficar pegando uma de um por um? Eu nunca consegui seguir aquilo. Eu acho que se fosse uma com de Sêneca seria muito melhor para mim, porque ler uma coisa dessa,
uma máxima dessa, uma coisa assim por dia, assim, anima bastante, dá fôlego, né? Eu acho esse tipo de coisa bastante importante, porque tem esse viés de se aproximar dessa quase literatura de autoajuda e também, novamente, falando no bom sentido, não no teor pejorativo que às vezes esse tipo de literatura traz, ou que às vezes as pessoas relacionam a ela, porque, na verdade, qual literatura não é de autoajuda? Qual literatura a gente não vai em busca dela para conseguir se satisfazer, para conseguir ter prazer, enfim, para a ideia do que a autoajuda traz mesmo. Então, é muito bonito, muito gratificante. Então, agradeço por ter trazido esse momento e essas reflexões tão importantes. Sêneca noísta, sim, com certeza. Obrigada. Uma ação do seu grupo ou do seu projeto de extensão aí, já pensar nisso. Não, eu já pensei nisso, né? Não falta tempo, né? Para colocar a Sêneca para frente, mas é uma ideia boa, uma ideia que dá para fazer tranquilamente. E dá, assim, passo horas, dias, meses, anos falando só de máximas de Sêneca aqui. Tem muita coisa, tem muita coisa. Infelizmente, Fábio, a gente tem essa carência de literatura no nosso curso, porque quando fizeram a reformulação eu sempre tenho meu policiado, do PPC, né? Chamamos de PCC. Literatura latina foi retirada do rol das disciplinas obrigatórias. E era em literatura latina que a gente discutia mitologia, a gente discutia, a gente lia a Eneida, né, os alunos liam a Eneida, a gente discutia a Eneida. E dentro da Eneida existe um mundo, né, de mitologia, de história, enfim, de conhecimento sobre a cultura romana. Então, infelizmente, essa disciplina foi retirada do rol de disciplinas obrigatórias, assim. E, infelizmente, no momento que isso aconteceu, eu não estava lá para poder lutar por ela. Assim como quando tiraram Língua Latina 2, né, e transformaram tudo em Língua Latina 1, eu também não estava lá para brigar por ela, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem essa carência, mas eu tento, de alguma forma, suprir isso, né? Eu levo textos da literatura latina para as aulas de latim. Agora a gente está eu ofereci um curso de mitologia greco-latina, fiquei bastante surpresa com a quantidade de escritos, né? E aí, dessa forma, a gente vai tentando levar, né, os clássicos, enfim, para um público maior, para um público que esteja interessado nisso, né? E que consiga perceber a importância dos clássicos na nossa vida, né? Na nossa língua, na nossa cultura, na nossa história de maneira geral. A gente tenta, eu tento. Com todas as minhas forças, eu tento. E já está conseguindo fazer bastante, diga-se de passagem. Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma colocação? Alguém que queira se pronunciar? Acho que está todo mundo cansado, com fome. Então, eu acho que a gente já pode... A professora não ajuda. Acho que a gente já pode encerrar agora, né? Acho que sim, né, Ana? Ninguém mais quer falar. Eu acho que o pessoal está cansado mesmo. E foi, eu acho que, calmante, né? A palestra de Viviane, eu acho que ajudou a gente a se acalmar também. E eu queria só, mais uma vez, agradecer a presença de vocês todos, antes de Karenina passar para esse momento mais de encerramento. Agradecer a vocês todos que estiveram aqui. Queria agradecer a Kátia, né, que essa história eu lembro quando a Viviane me falou de uma amiga, assim, agora eu conheci a Kátia. É isso, eu acho que essa coisa da gente, nada é por acaso, né? Pensar positivo também não é por acaso. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, diz lá em Mateus. Eu acho que é isso, a gente tem que procurar, e é isso que Sêneca nos ensina também, né? Procurar viver uma vida bacana, né? Procurar viver uma vida
de paz, não se irritar com coisas pequenas, não se irritar com bobagens, né? A gente só tem que ver aí, avaliar o que é para a gente é bobagem, né? O que para a gente... Mas eu acho que é isso, o que vale a pena, né? Então, eu queria aproveitar para agradecer vocês, a Kátia, a Liere também, professora lá na UFPB, a Elisa, que é professora da UFPB, Paloma, queridíssima, obrigada, viu, Paloma? E todos os outros que eu não estou conseguindo mais ver, mas que alguns também já terminaram, já saíram, desculpa. A Débora, que estava até bem pouco tempo, lá de Aracaju, Aracaju, eu sempre troco com Maceió. Obrigada a vocês todos, viu, por esse momento aqui, estar com os amigos, é sempre muito bom. Tá, gente? Eu espero que a gente se veja ainda outras vezes, que a gente ainda partilhe muito Sêneca aí pela frente, né? Obrigada, Viviane, obrigada mesmo. Karenina, né? Isso. Como o José colocou, o obrigado pela presença de vocês nessa palestra, e avisar que a palestra vai ser disponibilizada nas redes sociais do UPET, e por hora não vamos ter mais palestras. Então acompanhe nossas redes sociais para saber de mais informações sobre o nosso ciclo de palestras. Obrigada e boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.